A todos também que vão assistir essa mensagem, tá bom? Pode se sentar, que vão assistir essa mensagem de qualquer lugar desse Brasil e qualquer lugar desse mundo também. O objetivo é pregar a palavra de Deus, né? E isso, para a glória de Deus, nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo enquanto Deus, Ele nos permitir. Amém? O título da nossa mensagem, tanto você que está aqui presente, quanto você que está assistindo, o título da nossa mensagem é: quem confia em Deus será recompensado. Nós vamos falar hoje de confiança em Deus. E é uma coisa que eu sempre tenho dito: ninguém perde jamais por confiar em Deus. E mesmo assim, às vezes a gente vê pessoas que elas dizem que confiam em Deus, né? Mas é só surgir um momento difícil que a pessoa ela desanima, se abala, ela se entristece, ela, vamos falar no português claro, ela chuta o balde. Mas como que a gente mostra a nossa confiança em Deus? Quando a gente faz a nossa parte e deixa Deus fazer a parte dele. Ontem a pastora Rubiana até trouxe uma palavra de manhã, no culto da manhã, falando sobre confiança, que Deus, Ele trabalha por aquele que nele espera. O que é esperar? Será que é você sentar numa cadeira, cruzar os braços e... Esperar é você confiar em Deus. É você fazer a sua parte, fazer o que é para você fazer, que é o simples, que é o possível, e deixar que Deus, na sua soberania, Ele venha fazer aquilo que é impossível. E hoje em dia nós vivemos no mundo, né? Hoje em dia não, na verdade, desde antigamente, uma coisa que muito tem afligido as pessoas é a tal da ansiedade. Eu falava hoje de manhã, desde antigamente já existia pessoas ansiosas. Pessoas que eram preocupadas com o dia de amanhã, preocupada com o que vai ser mais tarde, preocupada com o que vai ser daqui a pouco. Ou seja, às vezes tem pessoas que ela não vive o agora. Ela já vai pensando aonde? No amanhã. Tem gente que ela é tão inquieta que às vezes ela é que nem aquela pessoa, ela pega o dia de folga no serviço, no domingo, mas ela já está pensando na segunda-feira. Aí por isso que às vezes a pessoa acorda na segunda-feira mais cansada ainda. Por quê? Às vezes ela descansou o físico, mas o psicológico está a todo vapor. E às vezes é por isso que muitas pessoas passam até mal, né? Tem problemas sérios, vamos assim dizer, de saúde, por causa da tal da ansiedade. Ansiedade é demônio? Não, mas o demônio se aproveita da ansiedade. Ansiedade é um sentimento humano, que se a gente não aprender a dominar sobre ela, o diabo vai usar, aí vai virar algo diabólico, a qual existem muitas pessoas que por causa da ansiedade, ela se mata, ela acaba com a sua própria saúde, toma remédios fortes, né? Que para tentar, vamos assim dizer, para tentar sossegar, mas o remédio nada mais, nada menos vai fazer ela dormir. Quando ela acordar, tudo vai voltar. Então, e hoje em dia nós, já desde antigamente, muitas pessoas às vezes deixam-se dominar pela ansiedade.
Ah, porque eu quero, porque eu preciso, porque eu necessito. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, não sei o que lá. Meus irmãos, o negócio é o seguinte: nós temos que viver o agora, se preparar para o futuro, claro, mas não querer viver o futuro agora. Nós estamos vivendo o quê? O presente. O futuro está nas mãos de quem? De Deus. É errado você planejar o seu futuro? Claro que não. O errado é você querer viver o seu futuro agora. É que nem um pastor conta. Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Teve um pastor que contou isso. Que teve uma senhora, uma mãe que procurou ele pedindo atendimento. Falou assim, pastor, eu preciso de um atendimento do senhor. Ao pastor, né, atendeu a irmã. Pois não, irmã, o que está acontecendo? Pastor, eu tenho medo da minha filha se casar mal. Aí o pastor perguntou para ela, mas quantos anos tem sua filha, irmã? Ah, minha filha ainda é criança. Aí o pastor virou para a irmã e falou, irmã, sua filha nem cresceu. Deixa sua filha crescer primeiro. Ou seja, a mãe já estava sofrendo, mesmo com a filha, de que maneira? Pequena, irmão. E é o que eu falei de manhã. Tem coisas que vão fugir do nosso controle, irmão. Você acha que a filha dessa irmã, quando crescer, a mãe vai poder controlar ela? Não. A mãe não vai poder decidir com quem ela vai se casar. Não vai. O filho só pode ter, a mãe só tem o controle sobre o filho quando o filho é o quê? É pequeno, né? Tem até os seus, vamos assim dizer, os seus 14, 15 anos, mais ou menos. E olha lá, né? Quando é criança, 10, 8, 11 anos, 12, 13, a mãe ela tem o controle sobre o filho. Mas quando o filho fica de maior, e aí? Não vai ter o controle mais. A mãe não vai poder decidir com que o filho ou a filha ela vai se casar. Aliás, se a mãe ainda estiver viva até lá, né? Porque a nossa vida é assim. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã só Deus sabe. Só Deus sabe. É o que eu falei de manhã, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui 20 anos. Deus é que sabe. Isso é, se o mundo chegar até esse tempo. Eu não estou afirmando data nenhuma, não, jamais, de jeito nenhum, misericórdia, está repreendido. Eu não estou marcando data nenhuma para Jesus voltar, de jeito nenhum, misericórdia. Mas eu acredito que a gente não chega nesse tempo. Eu acredito que Jesus ele volta o quê? Que Jesus ele volta antes. Não estou afirmando, tá? Não estou marcando data, não. Mas por tudo que nós estamos vivendo, as coisas que nós estamos vendo acontecer no mundo, tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo, eu acredito que até 2030 Jesus volta. Eu acredito, não estou afirmando, misericórdia. Isso é uma crença minha. Ou seja, pode ser que não. Eu não sei. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui meia hora. Na verdade, eu não sei da minha vida à noite. É verdade, irmãos. E às vezes tem gente que ela sofre antecipadamente as coisas. Ansiedade é um sentimento cruel. Se você não souber enfrentar ele e dominar,
Quem vai te dominar vai ser ele. E o diabo vai usar disso para fazer a sua obra má. Amém? Então, lá em Mateus, capítulo 7, verso 27, 6, 27, né? 7 não. Mateus capítulo 6, versículo 27. Ainda bem que o meu celular estava no silencioso. O rapaz ligou aqui agora. Eu coloquei no modo avião. Não pode. Estou em culto, né? De jeito nenhum. Depois eu atendo ele. Não adianta eu cobrar algo de você se eu não faço, né? Então eu tenho que o exemplo tem que partir de mim. Mateus capítulo 6, versículo 27. Se você está me assistindo, você quiser abrir a tua Bíblia também, onde quer que você esteja, tá bom? Mateus capítulo 6. Jesus ele fala isso, verso 27. Jesus ele fala isso para o povo ansioso. Você vê que a ansiedade, desde aquela época, já existia pessoas que eram ansiosas. Você conhece essa palavra, que Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Está no 33 isso. Mas para quem que Jesus disse isso? Para um povo ansioso, irmãos. Para um povo que era preocupado. Ai, meu Deus do céu, o que vai ser amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Você vê que já não é de hoje, né? Que existia pessoas assim. Já não é de hoje. E também eu não vejo Jesus repreendendo o demônio de ninguém, porque isso não era demônio, irmão. A ansiedade é um sentimento humano. Que se a gente não dominar isso, aí o diabo se aproveita dele para fazer a pessoa sofrer. O diabo ele se aproveita da brecha, né? Para fazer a pessoa sofrer. Mas o sentimento de ansiedade é um sentimento humano. E desde aquela época já existia pessoas assim. Você vê, se você for ler o texto inteiro, Jesus ele faz até o comparativo dos passarinhos. Ele fala dos pardais. Eu pergunto, irmãos, você acha que Jesus ele deu a vida pelos pardais ou por nossa causa? Por nossa causa. Você não vê na Bíblia escrito assim, porque Deus amou os pardais de uma tal maneira que deu o seu único filho. É assim que está escrito? A Bíblia diz que Deus amou a humanidade, irmãos. Deus não deu a vida por animal nenhum. Deus deu a vida por mim e por você. Jesus deu a vida por nós. Mas Jesus ele quis dizer o seguinte, que se Deus ele cuida dos pardais, dos passarinhos, Ele não cuidará de mim, de você, que valemos muito, muito mais. Eu pergunto, o pardal é filho de Deus? Não é, irmão. O pardal é uma criatura. Quem aceita Jesus como Salvador e o recebe em sua vida, e o obedece, se torna filho. E como filho, você acha que o pai não vai cuidar de você? Mas lógico que vai. Por exemplo, você que está aqui, você que me assiste agora, você que é mãe ou pai, quando o seu filho era pequeno e você via que teu filho estava precisando de alguma coisa, você não dava um jeito de dar isso? Sim. Antigamente, às vezes, os pais passavam muita necessidade. Eu mesmo vim de uma família que a gente passou muita necessidade. Mas a minha mãe nunca deixou a gente passar fome. E é sempre assim. Às vezes os pais deixam de comer, muitas das vezes, para poder ajudar os filhos que é pequeno. É ou não é? Assim é Deus, irmãos. Se nós pertencemos a Deus,
Deus é quem está cuidando de quem? De nós. Mas muita gente custa entender e compreender isso, poxa. Como existe nesse mundo pessoas ansiosas, preocupadas, sofrendo antes do tempo. Tem gente que sofre antes do tempo. Tem gente que sofre coisas desnecessárias. Às vezes coisas que não estão acontecendo. Por causa do que, irmãos? Ansiedade. Cuidado. Por isso que a nossa confiança tem que estar em quem? Em Deus. E quem confia em Deus descansa. Jesus deu o exemplo dos passarinhos, né? Você vê, o passarinho ele se vira com comida, ele bebe água, né? Ele dá jeito para tudo, né? Até de fazer as suas necessidades, né? Você ficar debaixo de uma árvore, você fica esperto que você pode ser atingido. Né? Ou seja, os passarinhos, eles dão um jeito, irmãos. Você não vê o passarinho de cabeça baixa, né? Tem que pagar a conta amanhã. É ou não é? Você não vê o passarinho triste. Pelo contrário, eu chego nessa igreja aqui 6 horas da manhã, até antes, umas 5 e pouco. Você vê um monte de maritaca aí, gritando, berrando, os passarinhos gritando. Tem uns passarinhos que ficam naquela árvore do lado de fora lá, que eu nem sei que passarinho que é. Eles cantam o dia inteiro. Ou seja, e Deus cuida. Agora, imagine eu e você. Se Deus é capaz de cuidar de um passarinho, por que Deus não pode cuidar de nós? E olha o que Jesus disse no versículo 27, olha lá. Todo mundo achou? Mateus 6, 27 diz assim: e quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aí você me pergunta, ministro, o que é côvado? Côvado é metro, distância. É distância, metro, tamanho. Isso se chama côvado. Tá? Na linguagem atualizada, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a mesma Bíblia. Aliás, a mesma versão, na linguagem atualizada. Deixa eu ver se eu consigo. Mas eu vou conseguir. Vou sim. Mateus capítulo 6, já está até aqui. Versículo 27. O mesmo versículo, vou ler na linguagem atualizada. Mesmo versículo. Olha lá. Olha lá. E nenhum de vocês pode, né, encomendar a sua vida, por mais que seja que se preocupe com isso. Ou seja, côvado significa encomendar, metro, distância. Ou seja, irmãos, o que Jesus quis dizer com isso? Por mais que você seja ansioso, você não vai poder acrescentar nada na sua vida. As coisas vão seguir o seu curso natural. Eu falei de manhã, eu brinquei com os irmãos, né? Eu não posso voltar a 40 anos atrás. Eu não posso voltar quando eu tinha aos meus 17 anos de idade. Quando eu não tinha barba, eu era magrinho. Tinha dente na boca, todos os dentes, né? Hoje já não tenho todos. Mas você vê, a gente não pode acrescentar o que, irmãos? Nada. Ou seja, por mais que a pessoa faz plástica, por mais que a pessoa ela lasca a química no cabelo, é ou não é? Mas não tem jeito, ela vai envelhecer. As coisas vão seguir o seu curso. Eu falei de manhã que eu não quero colocar química no meu cabelo de jeito nenhum. Vai ficar branquinho, grisalho. Vai seguir o curso. Ou seja, por mais que a gente seja ansioso, preocupado,
Jesus disse que a gente não vai acrescentar o quê, irmãos? Nada. Não adianta você se preocupar, minhas irmãs, meus irmãos, se você vai ficar velho. Você pode se preocupar, você vai ficar velho do mesmo jeito. Se você não quer ficar velho, é que nem uma irmã disse hoje cedo. Então você tem que orar para que Deus te leve agora. A verdade é essa. Só que Deus também não vai responder a sua oração. Porque o tempo, a hora e o dia é Ele. Entendeu? Então, por mais que você seja ansioso, aliás, você não pode nem contar o fio de cabelo que tem na sua cabeça. Você pode? Você já contou? Se você conseguir, você me fala. Mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe fio por fio. Ou seja, irmãos, diante de um Deus tão grande, por que a gente às vezes vê tantas pessoas ansiosas, preocupadas, inquietas? Ai, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que fazer isso. Ai, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que pagar não sei o quê. E a pessoa acaba sofrendo, passando mal, desnecessariamente. Porque se a pessoa confiasse mais em Deus, ela entenderia que o guarda de Israel, aleluia, é o que está escrito no Salmo 121, que o guarda de Israel, ele não dorme, ele nem cochila, mas ele cuida de nós. Amém? O Salmo 127 diz que Deus, ele cuida da gente até enquanto a gente dorme. Você sabia? Deus não dorme, irmãos. Enquanto você está descansando no seu leito, na sua cama, merecidamente, Deus, ele está cuidando, ele está guardando, zelando pela sua vida. Então, por que a gente não confia nele? Vamos confiar em Deus. Quem confia em Deus sempre será o quê? Recompensado. Amém? Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Deus mandou o profeta Elias ir lá para a cidade de Sarepta. Deus falou que uma viúva iria sustentar ele, né? Cá para nós, irmãos, você que está aqui, você que me assiste. Se fosse hoje, hein? O que muitos iam pensar? Bom, Deus está me enviando a uma viúva, a mulher deve ser rica, né? Eu vou andar de carrão importado, né? Vou ter uma TV de 50 no meu quarto, vou ter suíte, vou ter um frigobar, Meu café da manhã vai ter pão de queijo, café com leite, suco de laranja. É ou não é? Pão de queijo. Se fosse hoje, eu acredito que muitos iriam pensar dessa maneira, né? E falar a verdade, sinceramente. Eu acredito até que o profeta Elias deve ter pensado desse jeito. Porque a gente é ser humano, irmãos. Amém? 1 Reis 17, verso 8. Verso 8. Eu acredito até que o profeta Elias deva ter pensado dessa forma. Não sei, a Bíblia não fala não, mas como ser humano a gente pensa de um jeito. A gente imagina as coisas de um jeito e Deus está fazendo de outro jeito. É por isso, irmãos, que a gente tem que aprender a sempre confiar em quem? Em Deus. Porque nem tudo vai acontecer do jeito que a gente espera. Mas quer que eu te fale uma coisa? Não vai acontecer do jeito que você espera, mas vai acontecer melhor. Amém? Não vai acontecer do jeito que você espera, mas vai acontecer melhor. Os pensamentos de Deus são melhor. Mas muitas pessoas hoje, no dia de hoje, iriam desfalecer. Não iriam confiar em Deus.
Porque tem gente que confia em Deus só enquanto está tudo bem, né? Mas o Elias aqui, quando ele chegou diante daquela mulher, de que maneira que ela estava? Em extrema miséria. A Bíblia diz que ela estava juntando lenha para poder fazer a sua última refeição. Por isso que eu falo, irmão, se fosse hoje, ia ter muito crente que ia até duvidar. Falou, meu Deus, será que foi o Senhor mesmo que falou comigo? Teria muito crente que ia falar, está amarrado esse espírito de miséria. Tinha muito crente hoje que iria agir dessa forma. Por não entender o propósito de quem? De Deus. Principalmente tem aquele crente que é acostumado só com o momento de conforto, né? Enquanto está falando para ele que ele vai ser abençoado, que vai ser isso, que vai ser aquilo outro, está tudo certo. Mas quando Deus leva para ele num lugar diferente, ele já fica meio assim. Eu pergunto, quem que levou Ezequiel para o Vale dos Ossos Secos? Foi o diabo? Foi Deus. Quem que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo? Foi Deus. Por isso que a nossa confiança tem que se manter em quem, povo santo? Em Deus. Para que a gente possa entender o trabalhar dele. Amém? E o Elias, deixa eu tomar um gole d'água. O Elias, ele entendeu. O Elias, ele compreendeu o trabalhar de Deus. Tanto o Elias quanto aquela viúva. Porque se fosse muito crente hoje também, se o profeta Elias tivesse feito com alguns crentes hoje o que ele fez com aquela viúva, o Elias ia sair dali debaixo de vassourada. Ela não é. Se muitos de nós hoje fosse fazer igual Elias fez, a gente ia ser processado, ser chamado de aproveitador, ser chamado de falso profeta. Porque quando Elias viu a situação daquela mulher, o que ele fez? Mulher, o negócio é o seguinte, vai fazer aquilo que você está falando que vai fazer, mas primeiramente você faz um pequeno bolinho e traz para mim. Você pode ver que o Elias não falou assim, mulher, alimenta o teu filho e você, o que sobrar você me dá. O Elias fez isso? Não, o Elias falou, mulher, vai fazer o que você falou, mas primeiro traz para mim. Né? Se fosse muito crente hoje, irmão, ia chamar o Elias de endemoniado, aproveitador. Por quê? Por falta de confiar em quem? Em Deus. Mas quem confia em Deus entende os propósitos de Deus. Amém? Quem confia em Deus compreende o trabalhar de quem, povo santo? De Deus. Olha lá, acharam? Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, verso 9, levanta-te e vá para Sarepta, que procede de Sidom. Fique por ali, ordenei a uma viúva que te dê comida para você. Na sua Bíblia está assim, eu ordenei uma viúva que te sustente. Na sua Bíblia está assim. Ou seja, irmão, porque o sustento aqui não pode abranger só comida. Sustentar não é só comer, sustentar é você manter a pessoa. Ou seja, se o Elias foi para a casa dela, ela iria sustentar o Elias. Em tudo, abrange tudo. Se fosse nos dias de hoje, ia dar comida e roupa lavada. Sustento é isso. Então a linguagem antiga está mais certa do que essa nova. Porque sustento não é só comida. Sustento abrange tudo. Amém? Sustento ele inclui tudo, é você manter. Então Deus mandou que o Elias fosse lá para quê?
ó, vai para lá, Elias, porque eu vou enviar uma mulher para te sustentar, uma viúva. Irmãos, e se fosse hoje? Quer que eu vou mais profundo ainda? Ia ter crente que ia falar que o Elias está interessado nela. Olha lá, sei não, Elias está morando junto com a mulher lá, ó. Porque tem crente, irmão, tem crente que tem a mente, ó, suja. Mas não era essa a ideia. Essa mulher, morava ela com o filho. Deus iria mandar o Elias para lá, para primeiramente abençoar quem? A vida dela. E depois ia abençoar a vida de quem, irmãos? A vida dele. O que a Bíblia diz? Mais vale dar do que receber. O Elias, ele abençoou aquela mulher. E aquela mulher abençoou quem? Abençoou ele. Ou seja, os dois entenderam o que, irmãos? O propósito. Por quê? Porque isso se chama confiança. Porque quando você não confia, você não entende. Quando você não confia, você faz o quê? Você desespera. Ah, isso não vai virar nada não, que tá louco, isso aí é conversa. Mas quando você confia, você vai entender que verdadeiramente Deus está naquele propósito. Deus está naquele negócio. Teve um rapaz uma vez que me procurou, que ele foi contratado para trabalhar numa determinada empresa. E quando ele chegou na empresa, ele chegou a pensar assim, nossa, mas será que Deus quer isso para mim mesmo? Esse rapaz me contando, né? Ele falou assim, nossa, mas o lugar era feio demais. Eu falei, será que é para mim mesmo isso? Aí esse rapaz, numa atitude de humildade, falou, Deus, que seja feito conforme a sua vontade. Moral da história, esse rapaz já tem 1 ano de firma já. E nessa firma ele cresceu. Ou seja, irmãos, se a gente ficar firme, a gente vai entender. Se a gente confiar em Deus, a gente vai compreender o propósito de quem? O propósito dele. Amém? Para a gente encerrar, não, tem mais 2, perdão. Vamos lá para Êxodo, tem mais 2 versículos. Êxodo capítulo 16, verso 19. Tem mais, fora esse tem mais um, perdão. Êxodo capítulo 16. Quem não confia em Deus acaba agindo precipitado. E tem muita gente assim. Debaixo da ansiedade, né? Não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que comprar aquele carro, eu não cansei de andar a pé. Aí vai se enfiando em qualquer arame farpado, né? E o que aconteceu aqui, irmãos? O Moisés havia falado para que eles não guardassem comida para o outro dia. Mas sempre tem aquele que é casquinha, né? Sempre tem aquele que fala assim, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma. E acaba se dando mal. Irmão, se Deus vai prover na tua vida, confia. Amém? Se Deus mandou você confiar nele, só confia. Amém? Se a ordem era para não guardar alimento para o outro dia, não guardasse, meu Deus, que Deus ia dar um jeito. Mas não, sempre tem aquele que quer um segundo plano, né? Como se diz, vai que não dá certo. É que nem, por exemplo, eu falo para você, por favor, me dá um copo com água. Aí você vai lá buscar o copo com água. Aí eu vou atrás de você. Vamos ver se a irmã vai me trazer mesmo. Ó, irmão, então eu não estou confiando. Tem gente que fala que confia em Deus, mas vive querendo um segundo plano.
É que nem aquela pessoa que me procura, ministro, ora aqui por tal coisa. Aí eu acabei de orar, aí a pessoa já procura outra. Ela está confiando na minha oração? Não, irmão. Não confiou em mim. O que eu estou falando, às vezes a pessoa fala assim, ora aqui para mim. Aí eu ponho a mão na cabeça da pessoa, Pai, abençoa essa pessoa, aquilo que essa pessoa precisa, eu repreendo todo o mal, tá. Aí ela chega em outro obreiro, ô fulano, ora aqui para mim também. Ela não está confiando. Ela não está confiando, ela está agindo na ansiedade. É que nem teve um irmão, uma vez, escuta essa. O irmão, ele vinha nos 3 horários. Pedia oração para mim, pedia oração para o pastor. Eu acho que chegou a pedir oração para outra pessoa. Ele estava com problema no casamento. E vinha nos 3 horários. E eu pedia para mim oração, pedia para o pastor, pedia para outra pessoa. Isso aí não é fé, irmão. Isso se chama ansiedade, desespero. Porque quem age na fé confia em Deus e aguarda. Amém? Por exemplo, se a pessoa pede oração para mim e pede oração para outra pessoa, o que ela está pensando? Bom, vai que a oração do ministro não resolve, então eu vou deixar outro como reserva, né? Não está confiando, irmão. Porque não é a minha oração que vai resolver, é a fé dela. E o povo de Israel, eles foram teimosos. Êxodo capítulo 16, é 16 mesmo? É, 16 verso 19. A ordem foi, não deixe alimento para amanhã, mas sempre tem um casquinha de ferida, né? Sempre tem aquele que é cabeça de pedra, com todo respeito. Olha lá, diz assim, ó, versículo 19. Então Moisés disse, ninguém deixa nada para a manhã seguinte. Verso 20. E eles, porém, não deram o quê? Ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bicho, ou seja, apodreceu, né? Deu bicho e cheirava o quê? Mal. E Moisés se indignou contra eles. Eu pergunto para vocês, resolveu alguma coisa deixar para o outro dia? Irmão? Adiantou alguma coisa agir precipitadamente? E tem gente que está fazendo a mesma coisa. A pessoa age sem a direção de Deus, na tentativa de resolver, acaba piorando mais ainda. É que nem aquela pessoa, não, porque eu não aguento mais andar a pé, eu preciso comprar um carro, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais. Aí a pessoa nem espera em Deus. Aí ela olha lá na internet, olha, carro barato, vou comprar. Aí compra, cai no tremendo de um golpe. Ou senão até compra o carro. Aí o carro funciona uma semana só. Funde o motor, fica na garagem. Está andando a pé do mesmo jeito. Adianta alguma coisa? Não é mais fácil você confiar em Deus, irmãos? Deus tem o melhor. Tem ou não tem? Confia nele. O que é de Deus sempre é para o nosso bem. Moisés falou, não guarda para amanhã. Por que a ordem foi para não guardar para amanhã, irmãos? Porque Deus iria o quê, povo santo? Iria prover. Deus iria dar um jeito, Deus iria prover para eles. E olha que naquela época, Deus é tão bom, que a Bíblia diz que o maná vinha de onde? Do céu. Tem gente que fala que hoje nada cai do céu, né? Pois naquela época caiu. Deus mandou o maná da onde? Do céu. Mesmo assim, os entojados, vamos assim dizer, né? Em vez deles confiar na provisão de Deus, eles estocaram. No outro dia estava tudo, ó, fedendo. Adiantou alguma coisa?
Na época não tinha geladeira. Adiantou alguma coisa ter guardado? Por isso que eu falo, irmãos, quando você não confia em Deus e age precipitadamente, sempre vai levar o quê? Prejuízo. Então, por isso que a gente tem que confiar sempre em quem? Em Deus. Agora sim, nós vamos encerrar lá em Hebreus capítulo 10, verso 23. Vamos lá? Hebreus capítulo 10. Verso 23. Hebreus. E a gente encerra aqui a mensagem. Hebreus capítulo 10. Vamos lá. 23 aqui. Na sua Bíblia está assim, né? Retenhamos, pois, a confissão da nossa esperança. Não está assim na sua? Hebreus 10, 23. Está assim na sua, né? 23. Retenhamos, pois, a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Está assim na sua. O que é reter? Qual o significado da palavra reter? Reter é segurar, manter. Reter, ou seja, segurar, manter. É o significado da palavra reter. Nós vamos ler na nova versão, na Nova Almeida, né? Hebreus 10, 23, diz assim: guardamos, pois, é a mesma coisa, reter significa guardar, segurar. Guardamos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? É fiel, irmão. Agora eu pergunto, quem fez a promessa? Foi a igreja? Foi o pregador? Foi Deus, irmão. Se Deus ele faz uma promessa para mim e para você, Ele nunca vai voltar atrás. Ele não vai dar uma coçadinha na cabeça e falar assim, aí pensando bem, desculpa, eu agi sem pensar. Não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que Deus ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Jeremias 1,12 fala isso. Ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra, irmão. O que é velar? O que é a palavra velório? Você já lembra de morto, né? Mas velar é o quê? É cuidar. Velar é você ficar cuidando, observando. Por exemplo, quando você vai num velório, o que você faz? Você não fica em volta do caixão, observando ali a pessoa que está ali dentro? Velar é isso. Velar é cuidar. A Bíblia diz que Deus cuida, ou seja, Deus ele não promete nada por prometer, Ele pensa no que Ele promete, Ele cuida daquilo que Ele promete para que cumpra. E a Bíblia diz que a gente tem que continuar confiando, porque Ele é o que, irmãos? Ele é fiel. Amém? Olha o 33 para a gente, 35. Olha lá, coisa linda isso. Vai falar de confiança de novo. 35 agora. Verso 35. Vamos lá. Verso 35. Diz assim, ó. Verso 35, Hebreus 10. Portanto, permaneçam na confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. Na sua Bíblia está assim, ó: não abram mão da vossa confiança, porque ela tem um grande vultado. O que é vultado? Grande, amplo galardão.
Ou seja, irmão, o que é galardão? Galardão é recompensa. Na nova tradução Almeida já está falando recompensa. Por isso que o título da nossa mensagem é: quem confia em Deus será o quê? Recompensado. Amém? Entenderam? Então vamos aplaudir nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar.